Olá, bom dia. Ficamos de corrigir esses exercícios. Na primeira aula, que foi sobre os conjuntos numéricos, porque a gente falou sobre o conjunto dos números racionais. Então eu propus que nós fizéssemos do exercício 7 até o exercício 14, deixei em PDF para vocês. Então vou começar a correção agora. Número 7. Escreva usando chaves os subconjuntos de N. Então, na letra A, o M6, que é o conjunto que vai ser formado por conjunto dos múltiplos de 6. Então, a gente está no conjunto dos números naturais. Ele chamou um conjunto de M6. Então, na letra A, eu vou chamar aqui M6, esse conjunto. E ele está pedindo para fazer em forma de chaves, que é aquela forma tabular, dos múltiplos de 6. Então, os múltiplos de 6 a gente sabe que são infinitos. Então, o primeiro múltiplo de 6 é o 6, e de 6 em 6, nós vamos completando esse conjunto. Vou botar reticências, porque eles são infinitos. Múltiplo de 6, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, e assim sucessivamente, são infinitos. Na letra B, deixa eu botar o número 7 aqui, para ficar explicado. Na letra B, a gente vai ter o conjunto D6. Ele chamou de conjunto D6, que são os divisores de 6. Então, os divisores de 6, o 1 divide todo mundo. Qual é o outro número que divide o 6? O 2 também dá para dividir o 6, o 3 e o próprio 6. Nota que não há nenhum outro divisor. O divisor é aquele número que vai dividir o 6 e vai deixar resto zero. E são só esses aí. Na letra C, a gente vai ter o conjunto A, que é formado por números primos menores que 20. Então, os números primos menores que 20, lembrando, os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por si mesmo e por 1. E o primeiro é o número 2, o 3, 5, 7. O 9 não é primo, porque ele dá para dividir para 3 também. Depois vai vir um 11, 13. 15 também não é primo, porque dá para dividir por 3 e por 5. Depois do 13 vem o 17. E depois do 17 o 19. E são esses que são primos menores que 20. Na letra D, ele quer o conjunto C, que é formado por o conjunto dos números naturais quadrados perfeitos. Então, esse conjunto dos números naturais que são quadrados perfeitos também são infinitos. E eles são o primeiro quadrado perfeito, uma vez que a gente aceita o zero como número natural. O 0 é um número quadrado perfeito, porque 0 vezes 0 é 0. O 1, porque 1 vezes 1 é 1. O 4, porque 2 vezes 2 é 4. Depois o 9, 16, 25, 36, 49 e também são infinitos, Vou botar umas reticências aqui. Nota que aqui é 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, e eu botei até o 8 vezes 8, que era um 64 aqui. Então, a número 7 está pronta. Número 8. Represente o conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada item. Então, na letra A, da número 8, a gente vai ter o seguinte. X pertence aos naturais, ou seja, são números naturais, e são menores que 3. Quais são os números naturais menores que 3? O primeiro número natural é o 0, 1, 2. O 3 não pode entrar porque ele está dizendo que são números menores que 3. E 3 é igual a 3. Então, 3 não entra. Então, na letra A, 0, 1, 2. Na letra B, ele está dizendo que são números inteiros, são Z aqui, e são maiores ou iguais a menos 2.
Então, quais são os números que são maiores ou iguais a menos 2? Tem o menos 2, que é porque pode ser igual. O próximo número é o menos 1, que é maior que o menos 2. Depois o 0 e os números naturais. Também esse conjunto vai ser um conjunto infinito. Na letra C, a gente tem que são números naturais menores ou iguais a 1. Ele até colocou mais 1 aqui, mas nem vale a pena esse mais 1 aqui, porque menos 1 nem é natural, né? Então não faz muito sentido esse mais 1 aqui. Mas são menores ou iguais a 1. Então quais são esses elementos, né? Natural, só o 0 e o 1. Por que o menos 1 não entra? Porque aqui está dizendo que é natural. Natural não tem número negativo. Letra D. X pertence a Z, ou seja, são números inteiros, que são maiores que menos 2, menores ou iguais a 3. Então, maiores que o menos 2, o primeiro vai ser o menos 1, depois vem o 0, chegou a parte positiva, ele está dizendo que ele vai até o 3, inclusive o 3. Por que está inclusive o 3? Porque está dizendo aqui que esses elementos podem ser menores ou iguais a 3. Observe que todos esses elementos aqui são menores ou iguais a 3 e também são maiores do que menos 2. Né? Você pegar um pedaço da reta. Na letra E, a gente tem números naturais menores que 0. Isso não existe. Né? Não existe números naturais menores que 0. E isso a gente vai chamar de conjunto vazio. Letra F. Números inteiros menores que 0. Observe que quando o nosso conjunto era natural, não existia números menores que 0. Como agora a gente está trabalhando com os inteiros na letra F, então existe números que são menores que 0 e eles são negativos. Né? Então já vou colocar umas reticências aqui para colocar em ordem. Então vou começar aqui, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e acabou. 0 não entra, porque tem que ser menor do que 0. Menores que 0 são todos os números negativos. Reticências aqui está abrangendo todos, menos 6, menos 7, menos 8, até o infinito. Tá? Então, número 7 e número 8 estão resolvidos. A número 9 está dizendo, formule um problema que envolva números inteiros e dê para um colega resolver. Você pode formular qualquer situação. Eu vou formular um problema envolvendo conjuntos. Né? Represente o conjunto H tal que X pertence a N, a Z, né, que é inteiro. Então, X pertence aos inteiros, tal que menos 5 menor ou igual a X, que é menor ou igual a 4. Então, formulei e agora vou representar na forma tabular quais são os números inteiros que pertencem a esse intervalo aqui, que pode ser que são maiores ou iguais a menos 5 e menores que 4. Então, eu vou do menos 5 até o 4. Pronto. Então aí, os números são inteiros, que são maiores ou iguais a menos 5 e menores do que 4. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Meu conjunto H. Na número 10, ele está dizendo o seguinte. Para que a gente complete o diagrama
a seguir colocando nele as letras dos conjuntos numéricos, que é N, Z e Q, de forma adequada. Então, o menorzinho conjunto aqui é o conjunto dos naturais. Esse maior aqui é o conjunto dos inteiros, que é o Z. E, por último, esse aqui é o Q, que é o conjunto dos racionais. Depois, distribui os seguintes números nos locais adequados. Então, o que for natural, somente natural, eu coloco aqui dentro dos naturais. O que for inteiro, só inteiro, não natural, coloco aqui fora. E o que for só racional, eu coloco nesse espaço aqui. Ou seja, os números de zero e positivos inteiros vão ficar aqui. Os negativos inteiros vão ficar nessa região. E os que são fracionários, né, que são racionais, não inteiros, não são nem fração aparente, nem nada disso, vão ficar nessa região aqui fora. Então, como eu vou ficar meio impossibilitado de escrever, né, eu vou colocar aqui. Vou colocar o número, vou botar pertence e vou colocar o conjunto numérico. Tá? Então, só para lembrar, esse central aqui é o conjunto dos naturais, é o conjunto N. Esse daqui é o conjunto Z e esse aqui é o conjunto Q. Então, para isso, eu vou até escrever aqui agora, vou botar aqui, ó, botar aqui N, aqui Z e aqui Q. Tá? Então, vou botar aqui menos 8. Menos 8 pertence a Z, né? Então vai ficar nessa região aqui. O 7 positivo pertence a N. O 3 oitavos. O 3 oitavos. Ele vai pertencer a Q, né? Que ele não é inteiro. O menos 0,5. Menos 0,5, ele é quem? Ele é uma fração, né? É um número decimal, então ele também é Q, que são os racionais. O 12 é um número natural, então tá aqui, ele vai ficar ali no N. O 0 também é um número natural. O menos 23 é um número inteiro. Esse daqui é um número misto. Então, como é que a gente calcula? Esse aqui é um número misto, são racionais. Isso aqui é porque transforma em fração imprópria. Em fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador. Então, como é que faz? 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Então, esse aqui é o 9/5, na verdade. Mas também é uma forma de representar como um número misto. O que é o 9/5? É o 9 dividido para 5. E isso vai dar 1,8. Aqui está dizendo que é 1 inteiro e 4/5, ou seja, é o 1 mais 4/5. Se fizer o 4/5, é 0,8. Então, 1 com 0,8 fica 1,8, tal como 9/5. Tá? Então, é só uma breve explicação. E esse número misto, que é 1 inteiro e 4/5, ele é um número racional. Ele não é um número inteiro. E, por último, ali a dízima periódica, a gente já viu que todas as dízimas periódicas são números racionais. Ok? Então, número 10 já foi. Número 11. Associe cada número racional abaixo à letra correspondente. Então, cada ponto desse daqui, do ponto A, B, C, D, né, tem até o ponto G aqui, cada ponto desse é a representação geométrica, né, na reta real desse número racional aqui. Então, a melhor parte que a gente tem de observar qual é a localização é colocando na forma decimal. Então, a gente tem aqui 3 números que já estão na forma decimal. Quem são eles? Menos 2,5, o 0, 18, 18, 18 e o 0,7. Então, esses 3 aqui já estão na forma decimal, fica facílimo de encontrar aqui na reta real. Esses outros aqui, esses outros 4, que estão na forma
fracionária. Então, vou transformar para decimal para descobrir quais são. Então, vou começar com esses que já estão aqui. O menos 2,5. Eu vou localizar ele agora na reta. Quem é o menos 2,5? Então, menos 2,5, ele está aqui no lado negativo, entre o menos 2 e o menos 3. Então, menos 2,5 é o meu ponto D. 0, 18, 18, 18. Isso aqui é um número, é uma dízima periódica, bem próximo do zero, né? 0, 18. Então, ele vai ser esse ponto B aqui. O ponto F está mais próximo do 1. Aqui vai ser 0,8, alguma coisa assim. Então, aqui nosso vai ser o B. E o outro, que já está na forma decimal, 0,7. Então 0,7, né, é o F, né? Que eu falei, deve ser o 0,8 é o F, porque é entre o 0 e 1, maior que o 0,18, né? O 0,7 é como se fosse 0,70, né? Então é maior que o 0,18. Então, F. Agora os outros, né? Então, fazendo 4 terços, né? 4 dividido para 3. Então, vou fazer aqui. 4 terços, fazendo aquela divisãozinha, né? Pega 4, divide para 3, dá 1 e sobra 1. Aí, bota 0, dá 3 de novo, dá 1, só vai ficar sempre assim, né? Então, esse 4 dividido para 3 dá 1,333 reticências. Tá? Depois eu vejo qual é o par lá. Esse aqui, 5. Esse aqui é exatamente aquele que eu falei já, né? Que eu já tinha dito. Que é 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 9 quintos. E quando você pega o 9 e divide para 5, 9 dividido para 5 dá 1 e sobra 4. Aí acrescenta um 0 e bota a vírgula. Vai ficar 40 dividido por 5 é 8. Então 1,8. Tá? E o menos 5 quartos. Pega o 5 e divide para 4. O 1,333. Então, olhando para cá, o A é o 1,3333. O C vai ser o 1,8. E esse daqui vai ser quem está faltando, né? O A, B, C, D e F já estão, só falta ser o E. 5 dividido para 4, 1,25. Então, esse cara aqui é o menos 1,25. Então, está resolvido também a 11. A 12 está escrito, dê a representação decimal dos seguintes números racionais. Então, a representação decimal, a gente já aprendeu que basta fazer a divisão mesmo. Então, na letra A gente tem 7 oitavos. E fazendo a divisão, 7 dividido para 8 dá 0,875. Na letra B, 3 quartos. É só pegar a calculadora e fazer 3 dividido para 4. 0,75. Então, esse número aqui, a forma decimal dele é o 0,75. Na letra C, a gente tem um número racional 7 quintos. E a forma decimal dele é só pegar o 7 e dividir para 5. Isso dá o 1,4. Na letra D, o número que está ali na forma fracionária, que no caso é o número misto, né? É o 1, 2 terços. É 1 inteiro e 2 terços. O que a gente pode fazer aqui? Ou transforma isso para número misto, ou ver como é que fica a representação dele mesmo do jeito que está. Isso daqui é 1 inteiro, ou seja, é 1, alguma coisa. Esse alguma coisa vai vir desse 2 terços.
Então, eu venho aqui e vejo quanto que é 2/3. 2 dividido para 3 dá 0,66666. Então, como é 1 inteiro com mais 0,6666, então fica 1,6666 reticências. É uma dízima periódica. A gente poderia ter transformado na fração também, na fração imprópria. Como é que eu falei? É 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, isso daqui a gente poderia ter feito transformando para a fração imprópria, né? 3 vezes 1, 3, mais 2, 5 terços. E nota que se eu fizer 5 dividido para 3, eu vou ter exatamente o que eu já coloquei ali, ó. 5 dividido para 3. Vê se não vai dar 1,6666, que é esse valor aqui. Então, ou a gente aproveita aqui e, né, faz essa parte aqui e vê qual é as casas decimais e aproveita o 1 inteiro. Esse 1 é esse 1 que está aqui fora. Ou transforma para impróprio e faz a divisão, que vai dar a mesma coisa. Bom, na número 13 está dizendo assim: determine a geratriz A sobre B dos seguintes decimais periódicos. Então, a gente tem 0,333 reticências, 1,666 reticências, 0,242424 reticências e 0,1257777 reticências. O que eu fiz? Aqui na minha telinha, onde eu vou resolver os problemas, eu já coloquei as barrinhas na parte que se repete. Observe que na letra A, quem se repete é o 3. Então, eu posso escrever como 0,3 com uma barrinha em cima do 3, que a barrinha diz que isso vai para o infinito. Né? Vai ficar 3, 3, 3 o tempo inteiro. Na letra B, observa que fica 0,1 e depois o que se repete indefinidamente é o 6. Então, a barrinha fica somente em cima do 6. O 1 fica fora. Já na letra C, quem se repete é o 24, 24, 24. Então, aqui em cima do 24 ficou a barrinha. E na letra D, antes de começar o período, né, que é o 7, tem 0,125, depois o 7 que se repete. Então, a barrinha ficou só em cima do 7. Aí a gente vai fazer daquela forma que é decorada. Então, eu vou fazer uma fração aqui, na letra A. Então, o que eu faço? Eu boto um número inteiro, que é 0,3, menos o que não está na barra, que é o 0. E depois eu vejo quantos números tem embaixo da barra e coloco a quantidade de 9. Como só tem um número embaixo da barra, esse número é o 9. Então, quem é esse número aqui? 0,3 menos 0 é 3, né? É 3. E aqui é 9. Sendo que essa fração aqui ela não está irredutível. Então, eu vou simplificar por 3. 3 dividido para 3 é 1 e 9 dividido para 3 é 3. Na outra aqui, vou fazer exatamente igual. Vou repetir o número inteiro, que é 0,16, menos quem não está na barra, quem não está na barra é o 0,1, sobre quantos números tem embaixo da barra? Somente 1, então eu coloco somente 1 zero. E quantos números eu tenho fora da barra depois da vírgula, que é essa região aqui, que ela nem é parte inteira, ou seja, não vem antes da vírgula, e também não é período. Então, essa parte é chamada de parte não periódica. Tem quantos números aqui? Tem 1. Então, eu coloco 1 zero. Então, eu vou fazer essa conta. 16 menos 1 é 15, dividido por 90. Não está irredutível, vou simplificar. Nota que 15 é divisível por 3 e 90 também. Então, vou dividir por 3 primeiro. Vai dar 5. 15 dividido para 3 é 5. 90 dividido para 3 é 30. Nota que ainda não está irredutível, porque ambos são divisíveis por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E, finalmente, aqui, 30 dividido para 5 dá 6. E vamos ver aqui quanto é que fica, então, essa conta aqui. 1 dividido para 6. 1 dividido para 6. Olha quanto é que deu. Deu exatamente essa dízima, né? 0,1666666. Esse 7 aqui, né, na aula passada, já falei que ele é fictício.
né, por conta da calculadora que aproxima para o número mais próximo. Então, como passou do 5, ele aproxima para o 7. Então, vê que a gente acertou. Na letra C, também, eu vou escrever um número inteiro, 0,24, menos o que não está na barra, embaixo da barra, que é só o 0, sobre a quantidade de 9 que tem aqui, vai ser exatamente a quantidade de números que tem embaixo da barra. Eu tenho dois 9. Não tem nenhum número fora da barra, né, como eu tinha aqui, então não tem nenhum 0. Então vai ficar 24 menos 0 é 24 mesmo, sobre 99. Nota que ainda dá para dividir para 3, então não está na forma irredutível. 24 dividido para 3 é 8. E 99 dividido para 3 é 33. Agora sim está na forma irredutível. E para ver se a gente acertou, é só pegar o 8 dividido para 33, que vai ter que dar 0,24. Se der, é porque a gente acertou. Ó, 8 dividido por 33 vai ser igual a 0, 24, 24, 24, 24 a vida inteira. Então, nossa conta está certa. Então, sempre que a gente quiser saber se acertou, faz a prova real. Então, agora fazendo aqui, ó, do mesmo jeito, vou fazer o número inteiro. Quem é esse número inteiro? É 0, 1, 2, 5, 7. Menos quem não está embaixo da barra? 0, 1, 2, 5. 0, 1, 2, 5. Sobre. Agora eu vou ver quantos 9. Tem quantos números embaixo da barra? Um só. Então, 1, 9. Agora, quantos zeros? Tem que ver quantos números tem aqui, ó, depois da vírgula e antes da barra. São 3. 1, 2, 3. 3 zeros. Então, esse número é esse número grandão que eu vou pedir ajuda à calculadora aqui para fazer. Então, vai ficar 1.257 menos 125 deu 1.132. 1.132 dividido por 9.000. Nota que dá para dividir para 2, né? Aí a gente vai simplificando, simplificando, simplificando até não dar mais. Tá? Então, eu vou ver aqui um número que dê para dividir logo esse valor aqui. Então, vou dividir 1.132 dividido para 4. Deu 283. 283. E agora o 9.000 dividido para 4. 2.250. 2.250. Eu imagino que esteja na forma já mais simples possível. Eu acho que esse 283 vai ser um número primo. Eu vou parar por aqui mesmo para não ficar cansativo. Tá? Então, aqui já está a forma irredutível, eu imagino. Tá? Então, para saber se o 283 é primo, eu teria que tentar sucessivas divisões por primos até o 13. Se até o 13 nenhum dividiu 283 é porque ele é primo. Tá? 14, para a gente terminar. Bom, número 14, coloque em ordem crescente os números reais. Então, vou colocar em ordem crescente aqui. Esse cara aqui é o 0,5555 reticências. Esse vai ser o 0,6, né? Divisão por 10 é fácil. Esse é o 0,5, né? Que é 1 dividido para 2, dá metade. Aqui, 4 dividido para 5 é o 0,8, 0,52, 0,25. Então, o menor deles é o 0,25. O próximo, vou botar ponto e vírgula para melhorar. Então, 0,25, o próximo é o meio, porque o meio é o 0,5. Depois desse, é o 0,55555, que é a dízima periódica. 0,
0,5. Então a gente já tem. 0,25, 0,5, 0,555, 0,525252. Na verdade, o 0,52 vem antes. Né? O 0, se eu quiser aproximar, se eu quiser comparar, eu coloco as mesmas casas decimais. Então, colocando esse aqui com duas casas decimais também, vai ficar 5,5. Então, 0,52, ele é menor que o 0,55. Então, 0,52, 52, 52, 52, ele é menor do que o 0,55, 55, 55, 55, que é o mesmo que 5555. Ok? Então, aqui já foi. Agora é o 0,6, que está aqui, que é o 6 décimos. E por último agora, 0,8, que é o 4 quintos. 4 quintos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, deixa eu só dar uma distanciada aqui, porque ficou muito embolado, para a gente poder destacar quem são esses números em questão aqui. Pronto. Então, são esses os números, estão em ordem crescente, ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.